Você sabia que há casos obrigatórios e casos facultativos do uso da crase? Então assista este vídeo para saber tudinho. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Tereza Cristina, especialista em língua portuguesa. E no vídeo de hoje, darei continuidade ao vídeo de quando usar a crase. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso agora. Por aqui há um botão para você se inscrever. Pois bem, dando continuidade ao estudo da crase, hoje eu vou tratar dos casos obrigatórios e dos casos facultativos do uso do acento grave indicativo de crase. Você já sabe que para haver crase é preciso haver um verbo ou um nome que peça a preposição a e uma palavra feminina que exige o artigo a. Se não estivesse lembrando, reveja o vídeo já publicado sobre este assunto. Os casos obrigatórios são 4 e ocorrem com as locuções. É importante lembrar que nestes casos, o fenômeno da crase ocorre mesmo que um verbo ou nome anterior não peça a preposição. Por isso, são considerados obrigatórios. O primeiro caso ocorre com as locuções adjetivas que podem indicar modo ou maneira. Lembrando que as locuções adjetivas sempre se referem aos substantivos. Vejam estes exemplos. Macarrão à bolonhesa, ou seja, a moda da Bolonha. Filé à parmegiana, isto é, a moda de Parma. E mais um, serviço à francesa, quer dizer, a moda da França. O segundo caso ocorre com as locuções conjuntivas, aquelas que ligam as orações. As duas mais conhecidas e usadas são a proporção que e a medida que. Preste atenção a estes exemplos. Ele se alegrava à medida que se aproximava de nós. Ou ele aprendia português à proporção que estudava. O terceiro caso ocorre com as locuções prepositivas, aquelas que ligam termos como uma preposição. As locuções prepositivas iniciam com preposição e terminam com preposição, ou apenas terminam com preposição. Vamos aos exemplos? À procura de, à espera de, à cata de, à beira de. Esses são exemplos de locuções prepositivas que iniciam e terminam com preposição. Você reparou que o substantivo que aparece entre as duas preposições tem de ser feminino. Por exemplo, ele está à procura de um amigo. Ou estamos à espera de boas notícias. Por isso, as locuções com as palavras masculinas não recebem crase. Como, falei a respeito de uma viagem, em que não há crase, pois a palavra respeito é masculina. Pois falamos o respeito. Nas locuções prepositivas que terminam com preposição, não há crase anterior, por motivos óbvios. É o caso de graças a, devido a, mas podem ter crase posterior, se vier uma palavra feminina. Por exemplo, graças às aulas de português, ele aprendeu bastante. O último caso obrigatório ocorre com as locuções adverbiais, aquelas que indicam circunstâncias de lugar, modo, tempo, etc. É lógico que naquelas palavras que são femininas, como ocorre com as claras, à tarde, à esquerda, às 2 horas. Exemplo, ele diz tudo às claras. Ele viajou às 14 horas. Vejo que nenhum verbo pediu a preposição. Mesmo assim, a crase é obrigatória. Cuidado apenas com as locuções adverbiais de instrumento, em que a crase é facultativa. Por exemplo, ele escreveu à mão, ou seja, ele escreveu usando a mão como instrumento. Nesse caso, posso usar ou não a crase. Não podemos nos esquecer de que, se a palavra modo ou maneira estiver subentendida na locução adverbial, a crase é obrigatória, mesmo com uma palavra masculina. Por exemplo,
Ele cortou os cabelos a príncipe valente, com crase, ou seja, a moda ou maneira do príncipe valente, aquele cabelinho assim meio redondinho. Agora os casos facultativos, eles são 3, não saia daí não, é rapidinho. É bom lembrar que nestes casos há sempre um verbo ou nome que peça a preposição. Você só usa a crase se quiser. O primeiro caso ocorre antes de nomes de mulheres. Por isso, eu posso escrever: dei um presente a, ou a Teresa com crase ou sem crase. O segundo ocorre com a preposição até. Por isso, posso escrever: vou até a praia, com crase ou sem crase. E o último caso ocorre com os pronomes possessivos. Por exemplo, enviei flores à minha amiga, com crase ou sem crase. Repare que o verbo enviar pede a preposição a, mas eu só uso a crase se eu quiser, porque o pronome possessivo, no caso, que é minha, já é um termo especificador e antes dele eu posso ou não usar o artigo. Apesar de existirem os casos facultativos, tomem muito cuidado com os casos de crase obrigatória, pois se você não usar adequadamente o acento grave, pode haver muito prejuízo aos seus textos. Eu sei que é muita coisa, mas assista a este vídeo quantas vezes você quiser. Eu tenho certeza de que você vai aprender. Gostou do vídeo? Então dê um joinha aqui para mim, ajude o canal a ser indicado para mais pessoas. Faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, familiares. Um grande beijo e até o próximo vídeo, que será sobre os casos em que não se pode usar a crase de jeito nenhum. Tchau, queridos!